Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória, para todos sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenúncio do meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Voltei a este mundo para libertar meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu até... A terra continuou. A terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificado. Não me é facultado abrir a cabeça do honesto com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais: ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso poder da fé que ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, essas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade,
passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o encontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Meus filhos, sempre que eu começo a falar, eu sinto uma grande pressão dos que não querem que eu fale. Mas eu obedeço ao meu Pai. E eu continuarei falando em que pese o grunhir das células humanas, o latido dos cães, enfim, eu continuarei falando porque eu obedeço ao Senhor. Para isso vim ao mundo. E até vejo às vezes reclamarem que eu falo sempre de novo que ninguém pode ir para o céu de carne e osso. Mas enquanto eu vejo que tem muita gente enganada, ainda acreditando que eu fui de carne e osso para o céu, eu vou lembrar da parte do meu Pai que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Portanto, ninguém pode ir de carne e osso para o céu. Que tenham todos a minha paz, que venham as perguntas. Lindomar pergunta por que o senhor só se declarou ser Cristo quando adulto? Pela mesma razão de há 2000 anos. Pela mesma razão de há 2000 anos que também eu só me declarei quem sou depois que jejuei, depois que meu Pai me mostrou o passado de todos. Aí que eu pude começar a me revelar. Eu já tinha então 30 anos. E só dos 30 aos 33 que eu cumpri minha missão. Então eu não podia dizer, imagine só, quando eu ainda estava comendo manteiga e mel, para aprender a separar o mal do bem, como está escrito em Isaías 7, versículo 14, estava escrito que uma virgem dará à luz a um filho, se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Então, quando eu estava passando por essa situação, eu ainda nem tinha consciência, eu nem podia ter consciência da minha identidade, se eu tivesse, eu não comeria o tal de manteiga e mel, porque meu pai disse que está lá escrito isso, quer dizer que manteiga que era feita de leite coalhado, que é azedo, e mel que é doce. Então, se eu tivesse já sabendo quem sou, eu não ia me misturar na sujeira do mundo, como eu fui, e por esse motivo, quando João Batista veio me batizar, e eu disse que não era digno, eu disse que tinha que ser batizado. Foi só depois do batismo que eu jejuei e que eu passei a usar o nome Jesus, porque até então era conhecido, falava com o nome de Manuel, como está escrito em Isaías 7, versículo 14. Quem quiser compreender, compreenda, que tenham tudo da minha paz. Davi, Ingrid, devemos frequentar alguma igreja? Para os novos ouvintes, os antigos ouvintes, pode ser chato, mas eu tenho grande coisa que dizer de novo. Que eu não disse para ninguém frequentar a igreja, Brenda. Há 2000 anos, eu disse nitidamente, está bem claro, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo vê o que se passa e te abençoe. Mateus 6, versículo 6. Portanto, não mandei ninguém ir na igreja e nem tampouco agora, que as igrejas estão repletas de ladrões, de chantagistas de dízimo, de estelionatários. Então, ora em casa, no quarto, porta fechada. Ali tu invoca o Pai, até porque um momento mais íntimo teu não pode ser em público. Às vezes tu queres pedir algo para o Pai. Se estás em público, outros vão escutar também. Então, não. Tu deve pedir para o Pai, é entre tu e Ele. Tenham todos a minha paz. Pode falar. André Fox, do Rio de Janeiro. INRI, o que fazer para acabar com a violência na cidade do Rio?
esperar, orar muito ao Senhor para não ser atingido pela violência. Isso sim, isso pode fazer e conseguirá. Ore ao Senhor fervorosamente no quarto com a porta fechada, como ensinei e continuo ensinando, e o Pai te abençoe e tu te escapa da violência. Mas a violência está plantada no Rio, já está assim, é uma coisa que só depois, não só no Rio, no mundo inteiro, só depois da hecatombe nuclear, que vai haver, digamos assim, 1000 anos de paz. Eu falei há 2000 anos que quando eu voltasse seria assim. Por quê? Só que não falei na ocasião, que é por causa da explosão demográfica, que salta aos olhos. Cada vez aumenta mais população, e desordenada, e desorientada a população. E daí onde surge cada vez mais violência. Os seres humanos estão orientados a distanciar-se de Deus. Não questão desse Deus que eu estou falando, que esse Deusinho que tem mãe, não. Distanciar-se de Deus e fazer o que eu ensinei há 2 anos. Para tu te aproximar de Deus, tu deves orar no teu quarto, porta fechada, pede ao teu Pai, Ele ouve e te abençoa. E para aqueles que ainda não sabem, vou mais uma vez repetir a oração mais forte que alguém pode usar para se proteger. Porque antigamente eu deixei o Pai Nosso. Naquele eu dizia, Pai Nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, pão nosso de cada dia, etc. Agora vejam bem, não precisa mais dizer venha a nós o vosso reino. Olha como é a nova oração, presta atenção e aprenda a orar para tu ter a proteção, ter a intimidade com o Pai no teu quarto, a porta fechada, como eu já falei há 2000 anos, está em Mateus 6, versículo 6. Veja como é que faz. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Veja que eu ensino a dizer, aparta-me dos erros, ilumina-me. E antes eu disse para pedir perdão dos pecados, mas agora é hora de pedir ao Pai que aparta-te dos erros. E daí não precisa pedir mais perdão do pecado, porque Ele vai te apartar dos erros. E também, em vez de pedir o pão nosso de cada dia, essa nova oração que Ele me deu, ilumina-me. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Manjar, que não é só do pão. Eu mesmo disse a Leonardo que nem só de pão vive o homem, depois de ensinar essa oração. Agora, o manjar implica em tudo. Feijão, arroz, tudo que tu vai te nutrir. É o manjar que emana dele, porque sem ele ninguém tem. Uma terra seca nem dá frutos. Então, tudo depende dele, das bênçãos dele, para que o teu quintal tenha ordem, etc, etc. Laudesco pergunta, por que o senhor não vai a Roma fazer uma visita ao Papa? Eu estive em Roma em 1983, mas não para fazer a visita batata nem Papa, batata espanhol. Eu fui a Roma por ordem do meu Pai Senhor Deus, proferir uma sentença que até hoje está se cumprindo. E quem mostra para eles, tem um jornal, um livro aí que conta a minha história, e tem até foto minha em Roma, mostra para eles. No livro Despertador Explosivo, volume 1, você pode baixar graciosamente nos sites henricristo.org.br ou henricristo.net, e lá tem todo o histórico do Henrique Cristo em Roma. Qualquer pessoa pode procurar, pedir download e ler gratuitamente, conhecer a história completa. Portanto, ali está explicado porque não tem por que voltar em Roma. Quem é outra pergunta? Marcinho, bem melhor que Nossa Senhora Aparecida. O que você acha da Nossa Senhora Aparecida? De onde ele é? Não fala. Bem, o que eu posso dizer não é que eu acho, e sim a verdade. Que não existe Nossa Senhora, nem tampouco Aparecida. Que um só é o Senhor Deus. E está escrito, Ele disse há milênios, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos, que só a mim pertence.
Então, as pessoas que se dobram o joelho e sentam na frente da estátua não podem receber a bênção de Deus. Por isso que cada vez mais está pior, pior, o mundo está pior. E quando que ela chamou de Nossa Senhora, vai ser, eu sei, uma estátua que foi encontrada, quem quiser vai poder estudar, uma estátua que foi encontrada num rio lá em São Paulo, sem cabeça, que depois se encontraram a cabeça, juntaram, e porque ela apareceu no rio sem cabeça, o ditador Getúlio Vargas disse que ela era Nossa Senhora, mas foi ele que declarou padroeiro do Brasil. Quem quiser vai estudar a história e ver. É isso, mas não tem nada a ver com o Senhor. O Senhor disse, eu reitero uma vez mais, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei outra minha glória, nem que tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence, disse Isaías, que lembra? 62? 42:8. 42:8, vamos lá. O que mais? Posso fazer? Pode. Otto, de Zona Norte de São Paulo. Qual o seu papel aqui na Terra, principalmente no Brasil? No Brasil e no mundo, no Brasil, porque o Brasil é o lugar que estava previsto para eu renascer. O Brasil é a terra de Santa Cruz. E está previsto que eu viva num novo mundo. O Brasil é integrante do novo mundo. Então a minha missão aqui no Brasil é no mundo. Eu já percorri todos os países da América Latina, país por país, falando nas praças públicas, na televisão e nas universidades, e também na Europa. Então, eu estou aqui no Brasil, mas minha visão, minha missão está envolvendo com todos. Qualquer país do mundo vem me visitar. Aqui as televisões da Alemanha já veio, de Portugal, da Ucrânia, Suécia. Da Ucrânia, da Suécia, França. enfim, eles vão me visitar aqui. E os cidadãos, os seres humanos, que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e mais de 7 neurônios funcionando, saudáveis, vêm me ver, vêm me questionar aqui pessoalmente. Eu respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Saiam de suas casas, venham aqui, claro, como está escrito, a porta do reino de Deus é estreita. Então, não pode vir direto, tem que primeiro pedir, marcar o dia e a hora que vão chegar aqui, porque eu posso não estar aqui, né? Então tem que vir. Todos que vieram até agora, já estou aqui em Brasília, vai fazer 20 anos, fiquei sediado em Curitiba 24 anos, olha bem quantos anos eu estou me expondo gratuitamente. Respondo perguntas, peço ao Pai, vem aqui tomar a bênção, não paga nada. Aqui é o reino de Deus, e no reino de Deus não se faz chantar com o dízimo, não se pede esmola, não se vende sacramento, até porque eu disse há 2000 anos, dai de graça o que de graça recebeste, portanto ninguém pode vender, não pode ter preço o sacramento, está em Mateus 10, versículo 8, não pode haver preço por um sacramento com preço é falso, porque como é, quem pode dizer o preço de um sacramento, se as coisas de Deus são graciosas? Tenho todos a minha paz. Gui, de Capitólio, Minas Gerais. Porque Não? Gui, deve ser Guilherme, de Capitólio, Minas Gerais. Porque muitos não acreditam em você. Porque eles estão acostumados ainda, dopados, a maioria está dopada com estátuas, e pensando que Jesus, meu nome era Jesus, mas o meu nome novo é Henry, meu pai disse que é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. Então eles vêm e falam só Jesus, tem até cachorro com o nome de Jesus, né? Tem gigolô com o nome de Jesus, nada contra o gigolô e contra os cachorros, mas estou mostrando que Jesus não é aquilo que eles dizem. Este nome tem poder, não tem poder nenhum, porque é mais um nome agora. Entende? Já vi quantas pessoas em todas as áreas, vai lá numa prisão, vai ver como também tem Jesus lá. Então, muito bem, então, é porque eu estou aqui numa nova, uma volta prometida, mas que nem todos estão preparados para me escutar. Inclusive, eu disse há 2000 anos que antes de mim viriam os falsos cristos, os falsos profetas, enganariam muitos, até os eleitos se fosse e viriam em meu nome. Está em Mateus 24, versículo 5 e 24, no versículo 5 que fala que eles viriam com o meu nome, em nome de Jesus, enquanto que eu vim com um nome novo, como está em Apocalipse 3, versículo 12, e em nome de meu Pai.
Qual é a outra pergunta? Valdir Samistral. Henri, o diabo veio ao mundo antes ou depois da criação humana? O diabo, não, como eu já expliquei tantas vezes, não é um macaco com rabo e chifre como você ensinaram. Isso é uma mentira que a igreja do Constantino ensinou para enganar as pessoas. Não. O demônio, o diabo, o maligno é uma energia que ela se aposta dos que não estão prevenidos e faz eles praticarem atos que depois o maligno sai e ele que vai pagar. Eu cito um exemplo que eu vi uma vez no interrogatório, num programa policial de televisão. Um homem dizia assim: eu estava fora de mim, doutor, quando eu disse que ele tinha matado o filho. Eu estava fora de mim quando eu fiz isso. Eu estava preso. Quem vai ficar preso é o homem, não o demônio. Então quem estava nele, se ele estava fora dele? O maligno. Então ele que vai preso. Assim é todos os atos que alguém pratica aqui, oprimindo o maligno, quem paga depois é aquele que praticou. Então vou dar um exemplo assim, para que todos se previnam. Às vezes, do nada, qualquer um de vós pode estar do nada sentir uma tristeza. Uma tristeza, parece uma tristeza assim. Eu recomendo que invoque o Senhor nessa hora. Se estiver em público, pense nele. Porque essa tristeza é o maligno querendo adentrar em tua cabeça. Se é uma tristeza que sentisse inveja de alguém, já é ele querendo te fazer sentir inveja. O demônio que faz sentir inveja, ciúme, todas essas coisas para tumultuar a vida dos habitantes da terra. Então, sempre evitar a outra coisa. Quando a pessoa tem inveja, tem raiva de alguém, já começa a alimentar o maligno. Eu queria deixar claro para todos que me ouvem por que há 2000 anos eu disse para perdoar até dezenas de vezes, até 30 vezes. Por quê? Porque eu era bonzinho, né? Eu mesmo disse, me disseram, mestre bom, mestre, eu disse, eu não sou bom, meu pai é bom, ele faz as obras. Portanto, não era porque eu era bonzinho. E sim, eu disse para perdoar quantas vezes alguém te oferece, porque se tu não perdoar, tu vai carregar mágoa contigo. Quando tu carrega mágoa contigo, estás carregando a energia negativa dele, estarás conectado com ele. Aquela pessoa que fez o mal para ti, se tu carregas a mágoa dele, na hora que ele vai praticar outro ato delituoso, tu estás junto ali, apoiando ele. Tua energia está lá com ele. E tua vida se torna um inferno. Aí sim, tu não vai nunca te sentir feliz. Porque se tu perdoar, então nós também não foi por bondade que eu disse para perdoar. E sim, eu estava ensinando, só que tudo muito rápido. Imagina, estar no meio do povo, cada um fazia uma pergunta diferente. Então não é como aqui que agora estou na casa do meu pai, agora eu respondo uma pergunta por vez, né? Então daí, se tu guarda mágoa de alguém, tu vai ficar doente, vai ficar triste. Então faz de conta, por exemplo, e também não ter inveja de ninguém. Inveja só faz atrapalhar a sua vida, seja de quem for. Então se o teu vizinho comprou um carro novo, e tu ainda anda de bicicleta, tu em vez de ficar com inveja dele, tu olha para ele contente, olha só, ele conseguiu. Então significa que eu também posso. Eu também, meu Senhor também vai me abençoar para eu ter um carro. Se ele construir uma casa muito maior que a tua, do lado da tua, ou na frente da tua, em vez de ficar com inveja dele, não. Pensa, olha só, ele conseguiu, pois eu também batalharei para conseguir, se Deus deu para ele, pode dar para mim também. Aí não é pecado, não vai ficar com inveja da pessoa, aí nunca é nada. Toda pessoa que tem inveja de alguém fica patinando no labirinto e nunca consegue nada. Entende? Então você não pode ter inveja, não pode ter inveja, não pode ter ódio. Esses sentimentos negativos, todos geram doença, geram fracassos, tudo que é pior pode gerar quando a pessoa guarda os sentimentos negativos. E tudo isso é uma prova irrefutável que quando a pessoa tem esse sentimento guardado, que ele não tem confiança em Deus, não merece a bênção de Deus. Porque Deus é onipresente.
ainda falando para aqueles que falam de ir na igreja, que ninguém precisa ir na igreja, nem perder tempo na igreja. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, se Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Não podes fugir dele nem na hora de cometer um pecado, um delito. Então, por que precisa de um molambo qualquer engravatado para te religar com ele? Religião vem do latim religare. E só precisaria te religar com Deus se Ele não fosse onipresente. Mas como Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então tu não podes, de maneira nenhuma, te desconectar com Ele, esquecer dele, desconfiar dele, confiar nele. Olha, pode falar. Aí o nome da pessoa é Fute, então fica difícil para ele. Por que o senhor ora para o senhor mesmo? Porque se o senhor é Jesus, por que ora para você mesmo? Eu nunca oro para mim mesmo, não. Não é que eu invoco meu pai. Vocês viram aqui? Agora mesmo eu invoquei o meu pai. Ele se enganou, ele quis dizer que se eu fosse Deus. Eu não sou Deus. Aí enganaram ele. Eu não sou Deus, por isso que eu invoco o Pai. E para aqueles que ainda continuam enganados, ludibriados, que eu disse que era Deus, eu recordo a eles todos que me ouvem o que eu falei no meu último momento aqui na Terra, na hora da crucificação. Se eu era Deus, quem eu invoquei? Eu disse, oh Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito, falei. Agora, se eu fosse Deus, a quem eu estava invocando? Justamente, e nessa hora ele fica provado, quando eu disse, Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito, que fica provado que eu não pedi para ele caminhar para o céu, porque eu sabia que eu não podia. Fui eu que te falo, que você fala só espírito, eu fui espírito para o céu, mas meu corpo foi devolvido para minha mãe terra, que tinha que se cumprir sempre, de novo, o que está previsto desde os primórdios, está escrito em Gênesis. Tu és pó, do pó tu foste tomado, e ao pó retornarás. Então não tem chance de eu ir, ou alguém ir para o céu de gafanhoto. Isso é uma fantasia que inventaram. Imagine, os astronautas que vão até um pedaço, bem, muito longe do infinito, eu não quero nem estar no colo deles, porque eu já vi, uma vez um veículo desse explodiu lá em cima, e morreram todos. Eu lembro bem que eu vi para televisão. Eu não quero. Agora aí, para o infinito, assim, voando, como eles quiseram dizer. Aí também dizem, uma coisa também absurda, que dizem que o João Batista não podia ser o Elias, que eu disse que João Batista era o Elias renascido, né? Não pode ser porque o Elias foi num carro de fogo. Imagina só, tanta fantasia que colocaram na cabeça das pessoas. Ia de carro de fogo, então ele era sabendo chegar em cima. Primeiro, então quero deixar bem claro que todas essas fantasias devem ser removidas. Os seres humanos devem começar a pisar firme. Há muitas décadas, sempre eu reitero que a Bíblia é sagrada, sim, mas é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, com a anuência dele, podeis compreender os mistérios da Bíblia e inclusive pedir para o Pai humildemente que Ele vos inspire. Aí sim, no quarto, a porta fechada, de preferência, como está escrito em Mateus 6, versículo 6, que eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora do Pai Celeste, em segredo, Ele que espaço e te abençoe. Então é no quarto, a porta fechada, que deves orar ao Pai para compreender os mistérios da Bíblia. Aí tu vai poder sim entender. Ao contrário, se for usar a Bíblia para fins apenas ler ela inteira, sem pedir ao Pai, sem pedir instrução, inspiração para Ele, pode ser por aí matando mulheres e crianças, que lá está escrito que Josué, inspirado, obediente, matou mulheres e crianças. Então tu tens que pedir para o Pai. Não siga nenhum pastor que se diz pastor. Eu vejo, tem gente que fica batendo de porta em porta, querendo fazer a cabeça das pessoas, querendo ensinar a ler a Bíblia.
Então aceita os testemunhos do demônio. Né? Inclusive a mesma seita que também proíbe a transfusão de sangue, que é um absurdo, que é até um crime. Né? Com isso de proibir a transfusão do sangue, uma pessoa pode precisar de sangue. Benditos são aqueles que deem sangue, que coletam sangue, todos que precisam. Entende? Então, como é que se chama? Doar. Transfusão de sangue. A transfusão, bendito aqueles que se submetem à transfusão de sangue por motivos, por amor ao seu semelhante, ao seu próximo. E aqueles que falam contra isso já são do maligno. Tem que se ligar com isso, prestar atenção. Eu sei de pessoas que, nenhuma nem duas, que morreram por falta de transfusão de sangue. E eu conheço uma pessoa lá de São José dos Pinhais, no Paraná, que se não fosse a família ser rigorosa, ela também teria morrido. Mas a família bateu o pé e obrigou a fazer transfusão de sangue, e a pessoa está viva até hoje. Tenham todos a minha paz. Valeu, pessoal. Clóvis, o que será dos discípulos quando você partir? Há 2000 anos, quando eu parti, eu não estabeleci o reino de Deus. Mas agora, quando eu parti daqui da terra, que eu vou para o Pai de volta, depois que o meu cabelo ficar branco da cor da neve, como está escrito em Apocalipse, versículo Apocalipse 1, versículo 14. 14. Então, aí depois eles continuarão no reino de Deus, continuarão ajudando as pessoas que querem saber, que querem conhecer a verdade, sempre dentro daquilo mesmo que eu ensinei. Então, o reino de Deus não vai morrer, nem eu vou morrer, apenas vou desencarnar. Mas quando eu partir, os meus filhos do coração dos seus discípulos e outros virão que têm vocação inspirada por Deus para se juntar. Então, tem muita gente já se preocupando com a minha morte. Inclusive, esses dias, eu tenho que aparecer muito agora, porque esses dias alguém aí publicou em todos os jornais do Brasil, em todas as mídias, que eu tinha morrido. Daí eu fiquei pensando, e fiquei sabendo mais tarde, que tem até pessoas que choraram, olha, então morreu. Estou aqui, eu nunca vou morrer, mas eu vou desencarnar. Eu vou sair do meu veículo cela e vou para o Pai. E o meu veículo cela vai voltar para a Mãe Terra. Meu corpo é um veículo cela. Não só o meu, todos vós sois usuário de um veículo cela, que é o vosso corpo. Veículo, porque anda. Cela, porque está onde vocês ficam retidos. Quem quiser entender, entenda. Sejamos bem práticos e objetivos. Eu falo direto, sem mais. Pode falar. Posso fazer? Pode. Luan F.A. Quando acontecerá o Apocalipse? Sempre dizem que está por vir. Sinto muito medo disso. Há 2 anos me perguntaram, eu disse que nem eu sei, nem os anjos do céu sabem. Só o Pai. Então, mas os sinais estão cada vez mais evidentes, né? E não precisa ter medo, meu filho. Como é o nome dele? Luan. Medo? Medo de quê? Se a morte não existe, ninguém vai morrer, vão desencarnar só. O que quer dizer a morte? Quando uma pessoa desencarna, o que acontece com ela? Vamos ver o quê? Ela não come mais, não vai tomar banho, não vai mais escovar o dente. Ela fica num outro patamar. Então, e não se preocupa com mais, não paga mais imposto. Né? O espírito não morre. Isso um dia todos saberão. Um dia todos compreenderão que o que morre é o corpo, o veículo célula que vai devolver para a Mãe Terra. Inclusive, eu olho assim, eu fui enterrar minha genitora, e meu genitor eu fui enterrar. Eu pessoalmente, não é para quem quiser ver, quando eu fui enterrar ela lá em Dayal. Fui lá pessoalmente, pedi ao Pai para que o corpo dela estivesse muito bem. Está aí, para quem quiser ver lá, veja onde é que podem achar isso aí também. O pessoal pode achar a respeito do enterro da Madalena? A cerimônia. Lá no site henricristo.org.br ou henricristo.net, na seção de vídeos, Henrique Cristo fala sobre morte e destino. Inclusive, até a minha discípula mais antiga, que viveu comigo quase 40 anos, quando chegou a hora, ela partiu, fui também depositá-la para a Mãe Terra aqui em Brasília. A Beberê, que Deus a tenha em sua santa paz. Então, vejam que eu não chorei nem nada, porque não tem, a morte não existe.
uma pessoa que está cansada, já cumpriu a sua missão, a melhor coisa que acontece com ela é descansar. Eu tenho aqui uma discípula que está com 94 anos, que ela diz que não quer ir embora enquanto que eu não chegar o dia do Senhor. Então, muito bem, ela já está comigo há muitas décadas, e o nome dela é Helga, que Deus a preserve. Só que eu, se fosse ela, não terminou a missão, a melhor coisa que é descansar. Fazer o quê? Aí, inclusive, eu vejo pessoas que ficam se preocupando, e vejo pessoas que ficam perdendo noites por causa, pensando na morte, e daí sobrevive a morte. Qual é a outra pergunta? Vitor, de São Sebastião, DF. O que o senhor acha sobre a predestinação? Se formos analisar bem friamente, todos são predestinados. Só que raramente alguém descobre a que e por quê. Mas ninguém nasce por acaso. Ninguém. Então todos são predestinados. A predestinação faz parte da existência dos habitantes da Terra. Claro que uns são predestinados, porque, por exemplo, a lei do karma, tudo está ligado à lei do karma. Se uma pessoa cometeu graves crimes aqui, aí ela volta aqui predestinada, reencarna, renasce. A reencarnação é bom frisar bem que não é coisa de espírito. A reencarnação é pré-existência da alma. Não é coisa de espírito, sempre existiu. Espiritismo é uma coisa moderna. E a palavra reencarnação tem 300 anos, mas a pré-existência da alma sempre existiu. Sócrates foi assassinado há mais de 2000 anos na Grécia, quando ele estava pregando a pré-existência da alma. E sempre existiu. Os hinduístas sabem disso também há milhares de anos. Geralmente, as pessoas que têm conhecimento, que estudaram e que têm mais de 7 neurônios funcionando, elas conseguem assimilar que a predestinação é uma realidade e que o karma é o nome que se dá no mundo metafísico para o registro das coisas do passado. Quer dizer, tu fizesse boas obras, teu karma te dá a viver bem aqui, ter uma vida melhor aqui. E se tu fizesse, cometesse pecado, fizesse coisas más, tu vai ter que passar aqui por um processo de recuperação, de pagamento de débito para uma nova vida. É assim, não fui eu que inventei isso, eu estou explicando como é que funciona o mecanismo da lei divina. Posso perguntar? Embora que a minha pergunta você já está quase que respondendo aí. Jordan Rubens pergunta, o que você pensa sobre o Allan Kardec? Allan Kardec é um cidadão francês que descobriu que a morte não existe. Mas não é só ele que descobriu, porque há 2000 anos muitos já escutaram o que eu falei. Eu disse a 2000 anos, vós necessitais nascer de novo. Como nascer de novo? Até que o Nicodemo perguntou, como nascer de novo? Por acaso eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Porque todo tem que renascer, reencarnar. Então, quando o Allan Kardec, ele pegou uma carona no que eu falei e fez montou uma seita, onde ele escreveu vários livros, mas tem uns livros que tem muita mentira também. Então, aí é que está. Inclusive, eu li, contra gosto, uma entrevista que ele deu muitos tempos, assim, enquanto estava vivo, uma revista que ele falou que os africanos, que as pessoas da raça negra, nunca vão evoluir, vão ser como crianças. Não acreditava. Que não teria essa fraqueza de falar isso. Espírito não tem cor. Uma pessoa pode nascer hoje branca e amanhã, na outra encarnação, nascer de cor. Espírito não tem cor. Isso é importante. Tem verdadeiros gênios da raça amarela, a raça negra. Então foi um cochilo dele. Então, na verdade, de uma certa forma foi bom passar dele aqui na Terra, porque tinha muita gente que não sabia da reencarnação
e ficaram sabendo através dele. Mas se esqueceram. Outra coisa principal que ele enganou os que se dizem kardecistas, espíritas. Conheço muitas pessoas boníssimas, educadas, mas enganadas. Ele diz que espírito evoluído não volta. Olha só. Então, há 2000 anos, o que eu vim fazer aqui? Eu já tinha evoluído para vir fazer o que eu fiz. E sabe por que eu disse que espírito evoluído não volta? Não reencarna? Porque ele induziu os seguidores deles a crer que espírito evoluído só vem lá no centro espírita deles, onde vai incorporar no médium. Então, daí, no caso, se eu não visse, eu não acreditava. Uma ocasião, eu estava, olha que bizarro isso, lá em Curitiba, no bairro da Água Verde, na cadeira de uma dentista, né, uma mato-grossense, e estava deitado ali, estava arrumando meu corpo de carne e osso, eu tenho dente, para quem não sabe, uso dente, né? Certo? E daí, essa mulher ali, eu deitado ali, e ela tinha uma banquetinha assim do lado, que tinha um telefone e tal. Quando eu o telefone tocou, ela começou a falar com uma pessoa e eu ali. Também já decidi que eu não voltava lá, né? Mas daí ela pega e disse assim para o indivíduo que estava falando, não, quem é o médium que vai, quem vai incorporar hoje de noite lá no espírito, do centro espírito? Quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo, ela falou. Digo, olha só, aí eu entendi naquele dia por que eles dizem que o espírito evoluído não volta. Porque quer dizer que vem falar, usar o corpo deles, pecadores, entende? Então quer dizer que também ninguém volta, então. Eis aí o grande, e eu vi, se eu não visse, não acreditava escrito que o espírito evoluído não volta. E aí eu vi naquele dia, com aquela dentista, depois eu fiquei sabendo que ela criava no quintal dela um monte de galinha granizé. Eu fiquei sabendo que ela ficou 1 ano com a perna pendurada, porque ela sofreu um acidente de carro em Mato Grosso. Claro que não é por esse motivo que eu não voltei lá no consultório dela, que foi ontem, e sim porque eu não gostei da presepiada. Então, estou contando isso para vocês verem, para eu ter certeza, a convicção plena, fora o que eu sei das outras coisas. Mas aquele dia foi impressionante. E o jeito que ela falou, assim, como se eu nem estivesse ali. Né? Mas então, quem é que vai ganhar? Não, o Senhor Jesus Cristo que incorpora. É assim. Não é absurdo isso que eu estou falando, mas aconteceu. Eu falando detalhes até, né? Claro que eu tenho. Aquele foi um período que eu estava. O doutor Vanderlei, que sempre cuidava da minha boca, não estava presente lá em Curitiba, então, numa emergência, fui lá. Né? O doutor Vanderlei cuidou de 30 anos da minha boca. E aqui em Brasília tem o doutor Mário Salenari, que é quem tem sempre me assistido quando eu preciso. Porque, como eu disse, meu corpo é de carne e osso, né? É óbvio, para aqueles que não sabiam, tem gente que fantasia que Cristo, há 2000 anos não tem escrito que eu fui no dentista, porque não tinha dentista, entendeu? Não existia ainda. Certo? Agora, aqui no Brasil mesmo, quando eu era ainda garoto, quando eu era menino ainda, eu andando de bicicleta, e caí, aí usava Cristo, caí, um dia de chuva, tinha uma estrada estreitinha de barro, de um lado tinha uma vala e do outro lado outra. E eu era garoto, tinha 10 anos de idade, e descia sempre aquele ali, velocidade. E naquele dia, mas não com chuva, mas naquele dia botaram uma pedra, não sei se foi, até hoje, se foi por maldade, uma pedra no meio, um lado uma vala e outro, no meio uma pedra. Quando eu vi, já era tarde, emborquei, quebrei o braço, né? Inclusive depois um dente. Aí foi a primeira vez que eu fui num dentista. E daí que eu percebi, na época, que não tinha dentista. Doutores eu vi depois. Era um dentista licenciado, chamado Berger. Né? Eu lembro até disso, porque um dia inesquecível disso. Fiquei um bom tempo com uma janelinha aqui na frente, até que pude colocar um pivô. Né? E país incrível, cada país que eu chego, cada cidade que eu chegava, eu tinha um problema com aquele pivô. Né? Até que o doutor fez um implante. Pronto. Bom, tá vendo? Eu estou contando esse pequeno detalhe, não importa se alguém lá, não, Cristo jamais iria no dentista. Então tá. E outra coisa, o doutor Mário, médico e dentista, não foi eu que procurei. Pela graça divina, ele me procurou.
quando cheguei em Brasília. E até hoje ele é meu amigo. Espero que seja para sempre. Então, todos aqui conhecem. É muito, uma pessoa muito humana, muito gente. Bom, qual é a outra pergunta? Fernando Costa, ele quer saber quais sinais que o senhor já realizou. Ele quer saber quais são os milagres que eu fiz. Então tá, vamos lá. Primeiro, volto a 2000 anos, para ele saber que eu nunca fiz milagre nenhum há 2000 anos. Preste atenção. Disseram para mim, mestre, bom mestre, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz as obras. Então, ele que fez milagres há 2000 anos. E agora também. Mesmo aqui em Brasília, já teve pessoa, em 1980, tinha pessoa com câncer que veio me pedir a bênção e sarou. Mas não é eu que faço, é meu pai. E na França, quando eu fui expulso da Inglaterra, se os franceses não viessem com suas dificuldades, suas enfermidades, eu não teria televisão até onde reclinar a cabeça. Que pode ver os jornais franceses que estão aí naquele... Onde podem ver os jornais franceses aí? No site henricristo.org.br, baixe o livro Despertador Explosivo, volume 1, contendo os jornais franceses, onde ocorreu o maior número de milagres de Henrique Cristo lá na França. Então, aí podem ver que lá na França, onde primeiro eu fui detido 3 vezes numa noite, não é a mesma coisa, numa noite. Depois, tudo isso, depois a França foi o primeiro país do mundo que na Antena 2, que é a antena mais, a televisão mais conhecida naquela época lá, ela no domingo de noite, às 8 da noite, fez no programa, são deles assim, Cristo é revenido sur la terre. Aí mostrou o povo comigo nas praças, né? Então, quer dizer, então eu nunca fiz milagre, meu pai faz. Aí eu tive a ocasião de encontrar pessoas com as situações mais absurdas. Já que falaram isso, eu vou contar uma coisa que aconteceu em El Salvador. El Salvador hoje é uma cidade que está sob controle e tal. Na época estava em guerra civil. E eu tive um casal que vieram numa reunião, assim, numa casa, uma reunião de família, e um casal que trouxe, um deles estava, não andava, a mulher. Daí eu pedi a bênção para todos, e especialmente botei a mão na cabeça daquela mulher, e ela não andou. Mas daí depois, lá no México, eu nem lembrava mais dela, quando ela descobriu que eu estava no México, ela veio lá com o marido, e eu disse, me abordaram, disse assim, porque o mestre também eu falei na praça pública, assim, o senhor não lembra de nós? Não, mas não posso lembrar de todo mundo também, infelizmente eu não consigo lembrar. Daí que ela falou, o senhor lembra daquele restaurante, aquela reunião de família lá, que eu era paralítica e o senhor me fez andar. E daí, assim, em outros lugares, eu vi, mas eu não fiz, aí eu sempre disse isso. Aliás, aqui no Brasil, então vamos lá, já que ele fez essa pergunta, aqui no Brasil, vamos lá, Brasil. No Rio de Janeiro, o programa do... Como era mesmo? Povo na TV. O Povo na TV, mas como é o nome daquele? Wilton Franco. Wilton Franco. Era o diretor do programa Povo na TV, no canal 11, do Rio de Janeiro. Então eles me buscaram lá onde eu estava albergado, no Conjunto Morada do Sol, no Rio de Janeiro, para aparecer lá. E o senhor disse que eu já tinha falado ao povo na Praça do Lido, tinha falado ao povo na Praça da Cinelândia. Então o senhor disse que sempre que me convidasse eu tinha que ir. Agora já não. Agora já disse que eu não sou obrigado a eles que vêm aqui. Daí, porque aqui é o reino de Deus. Daí eu fui lá e passei muito tempo trancado num local, com conforto, uma espécie de camarim, mas que eles me mostravam para o povo e eu não via nada. Até que chegou uma hora que eu disse para o Sérgio Malandro, que era um auxiliar de produção naquela época, depois ele virou artista. Daí eu disse assim, olha, agora se não me levarem lá, eu vou embora. Chega. Porque tinham me buscado no Morada do Sol. Daí finalmente eles levaram sobre uma escada onde estava o Wilton Franco controlando tudo. Daí eles disseram, então agora levem ele de volta, eu sentar lá no lugar que eu já estava em público. Daí quando eu estava lá esperando a hora de aparecer e falar, eu vi que trouxeram uma equipe, um grupo de pessoas que montaram assim quase perto de mim, assim uns 7 metros daqui,
5 metros. E aí comecei a ver eles entrevistar aquelas pessoas. Daí um era um psiquiatra, outro era um ortopedista, outro era um psicólogo, e cada um deles sendo interrogado, perguntando o que eles pensavam de mim, que eu estava ali. Eu estava como se fosse um boi de, sabe, um boi de raça sendo exposto. Né? Assim que parecia, né? E daí, um cavalo de raça, né? E daí eu ficava olhando, aí eu entendi tudo, por que eles fizeram, eu ficava tanto tempo lá, eles tinham me anunciado muito tempo que eu me apresentar. Daí, mais tarde, fiquei sabendo quem fez tudo, mas enfim, daí, não demora, trouxeram de lá da Associação de Paraplégicos do Rio de Janeiro, uma pessoa de uns 50 anos, paralítico, numa cadeira de roda, e botaram na minha frente. Aí que disseram, se tu és Cristo, então faça ele andar. Até hoje eu não tenho certeza por que ele andou. Mas naquele dia eu estava tão irado, porque estava esperando tanto tempo. Então assim, olhei para ele assim, tu crês que eu sou Cristo? Eu falei para ele. Ele olhou para mim, os olhos dele, lembra até hoje, assim, não sei se era medo, não entendi. E olha, geralmente eu entendo tudo. E daí, creio, Senhor. E eu disse, então levanta, anda. Até hoje eu não sei, ele saiu, levantou, saiu, se foi de medo, porque só Deus sabe. Daí o que disse o psiquiatra, a primeira coisa que ele falou, é com a loucura que eu fiz o paralítico andar. Daí o Tom Frank, que era o dono do programa, disse assim, bendita loucura que faz paralítico andar. Mais tarde fiquei sabendo que foi um tal de Wagner Montes que tinha ido lá buscar o paralítico na Associação de Paraplégicos. Eu fiquei sabendo porque uma mulher disse para mim que depois ele perdeu uma perna, que ela, na ótica dela, ela era uma diarista da casa onde estava hospedado. Ela acha que foi castigo por ele trazer paralítico. Né? Bom, em resumo, mas não foi só lá em São Paulo também. O homem de sapato branco, que se dizia homem, também trouxe um paralítico, andou. Em Belém, no Pará, na frente das câmeras de televisão, também trouxeram um paralítico. E daí, quando o paralítico andou, de novo com psiquiatra, tudo, aí depois eu não podia mais andar em Belém, no Pará. Tinha que andar escondido dentro de um porta-malas de um carro, porque todo mundo queria me tocar. Olha só o que eu passei, né? E daí depois meu pai disse que era lá naquela cidade, quando eu terminei todas as capitais brasileiras e as principais cidades, lá que eu tinha que voltar, que lá que eu iria praticar o arte libertário. E quem quiser pode ver nos livros, aí tem as fotos do dia e tudo, onde deveras o Senhor mandou praticar o arte libertário, onde tinha 10 mil pessoas na ocasião, e daí foi lá dentro da Catedral de Belém que nasceu, que foi instituído o Reino de Deus, instituído na Terra, cujo nome é SUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Vou responder mais uma pergunta, depois eu pedir ao Pai. Então, Gabi, pergunta para ele o que ele é, Jesus ou Deus? Eu sou Inri. Meu nome não é Inri, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Anteriormente eu me chamava Jesus, mas meu nome é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Inri, meu pai disse que esse é o nome que custou o preço do sangue. Oficialmente, porque, deixa bem claro, fique prestando atenção nessa pergunta, tu vai repetir. Prestando bem atenção, que meu pai disse que só podia vir para Brasília, sediar o reino dele aqui, depois que as autoridades judiciárias reconhecessem oficialmente meu nome como Henri Cristo, que até então vivi como uma pátrida no Brasil, respondeu um processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos na Justiça Federal em Rio de Janeiro, em Curitiba, e depois, no ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná emitiu um venerando acórdão decretando que meu nome é Henri Cristo. E é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Então, portanto, repete a pergunta só para ver se eu respondi a contento. Gabi, pergunta para ele o que ele é, Jesus ou Deus? Então, nós vamos explicar, então, de novo, os enganos que há 2000 anos disseram que eu era Deus. Então, reiterar de novo, se eu fosse Deus, a quem eu invoquei na hora da crucificação? Mas, Pai, me abandonaste
em tuas mãos entrego o meu espírito, falei. Se eu fosse Deus, a quem estava invocando? Eu nunca disse que era Deus. Eu disse assim, quem me vê, vê meu Pai. Porque eu estou falando a parte dele, e se alguém me perguntasse se quem te vê, vê meu Pai, eu também diria que sim, porque tu és vivo, ou vivo. Se tu estás vivo, teu sangue está vivo, meu Pai está em ti, porque Ele é onipresente. Mas não te vanglories, não só está em ti, como está em todos os seres que se movem sobre a terra. É por esse motivo que eu não como carne. Porque eu não como carne, porque eu não quero comer um animal que, na hora que ele é sacrificado, assassinado, porco, galinha, vaca, ele fica agoniando, né? Pode ver. E aquela agonia vem na carne. Por esse motivo, quem come carne, às vezes tem mais dificuldade de encontrar paz. Pois agora eu sei que é muito difícil alguém ser vegetariano. Mas eu, depois que tive a revelação, então eu não como carne, porque eu sei que o animal, na hora de ser sacrificado, ele fica agoniado. Você pode ver qualquer animal. E daí ele, na carne, fica uma coisa que vocês não podem ver, mas que uma energia que produz ansiedade, que é aquela ansiedade que ele tinha na hora de não querer morrer. Mas é normal, eu não estou falando contra, não. Só eu não tenho, desde que meu pai fez a revelação, eu não como mais defunto. Pronto, defunto da galinha, defunto da vaca, defunto do porco, né? Defunto, se analisar bem, se uma pessoa olhasse, veja uma coisa, já que estão falando nisso, se tu tivesse ir no açougue comprar carne, né? Carne de boi, de vaca, tivesse escrito assim, necrotério, tu não entrava. Vai ter nome de fantasia açougue, né? Se for no restaurante, churrascaria, tivesse escrito lá, cadaveria, também tu não queria entrar. Então é isso, é um mundo da fantasia, já está implantado na Terra há milênios. Quando jovem, enquanto eu não sabia disso, eu também comi, pronto, para entender. Aí há 2 mil anos também, só depois da revelação que eu deixei de comer defunta, passei a comer peixe, porque peixe não tem espírito, tá? É bom que saiba. Bom, agora eu vou Posso pedir... fazer uma última pergunta? Vai. Newton Salmoura, quais atitudes tem tomado em benefício do povo? Ele é de Florianópolis. Pois é, se ele é de Florianópolis, se ele estivesse lá quando eu falei ao povo na TV de lá, tinha uma multidão na Praça 15, na frente da catedral, tive que falar de cima do carro em 81, em cima dos carros, andar de um carro para falar para o povo. Então eu estou tentando, obediente ao meu pai, libertar o meu povo dos vilões, da idolatria, da fantasia e da mentira. A minha missão é despertar as consciências para o Senhor, o Criador Supremo, que ninguém precisa nada mais do que Deus. Porque quando tu tens Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas, já disse eu, 2 mil anos. Pois cai o reino de Deus e todas as coisas, pois, outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se tu te apega com Deus, ainda antes de pedir a bênção, ainda uma vez mais, digo, qualquer momento de angústia, de tristeza, que tem muitas razões aqui na terra, pense no Senhor, que Ele logo vai te dar uma solução, vai te dar um alento. Se tu não pode orar, que tu não estás em casa, para ir no teu quarto, fechar a porta, como eu ensinei há 2 minutos, e está em Mateus 6, versículo 6. Então tu pensa nele e lembra que depois chegando em casa vai orar. Então pronto, sente o alívio, né? Agora eu pedi o Pai a bênção. Em seguida eu peço a bênção. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles.
Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte de mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busca e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Coloca a mão assim, quem quiser participar, Ele vos abençoará sobejamente. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de quantos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que o paz seja com todos os meus filhos. Até breve e até sempre.